Graça e paz, meus irmãos. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 12, continuando a exposição desse livro. Capítulo 11, para vocês lembrarem como acaba, ele fala assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos entrar no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o 21. Possivelmente nós não conseguimos acabar esse capítulo hoje. Vamos tirar algumas coisas que são muito importantes para que nós possamos aprender nessa noite. Vamos ler o texto, em nome de Jesus. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que Davi fez, o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, que está aqui maior, aquele que é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Versículo 9. E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? Aos sábados? E ele disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair de uma cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem aos sábados, ou nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isto, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, que não anunciassem, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, até que se faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Vamos orar em nome de Jesus? Oh Deus, mais uma vez nós clamamos por misericórdia, por graça, para que nós possamos, Pai, através dessas palavras, desse texto sagrado, nele, Pai, nos edificarmos, nele, Pai, conhecermos a Tua palavra e crescermos em graça, nesta verificação da Sua autoridade, na Sua autoridade sobre todas as coisas, Pai. Nos faça entender, compreender o que é lícito, o que não é lícito, Pai, aquilo que convém, aquilo que não convém, aquilo que, Pai, o Senhor deseja para nós. Nós aprendemos nessa noite para a Sua glória, em nome de Jesus. Então, Jesus, nesses primeiros 13 versículos, nós encontramos ele defendendo os seus discípulos. Como nós estamos expondo aqui, não é a primeira vez que Jesus é censurado. Os judeus tinham corrompido os mandamentos do Senhor, dando-lhe interpretações em algumas partes, como no capítulo 5, menos rígida, quando eles deixaram as coisas andarem de forma que não havia uma cobrança como deveria ser cobrado. No capítulo 5, lá no Sermão da Montanha. Você lembra quando ele fala? Vocês disseram que vocês devem odiar os seus inimigos. Eu falo, não, vocês devem amar.
Então ele corrigiu as coisas. Vocês devem orar por eles, não se pode pagar mal por mal. Vocês devem buscar santidade, ser santo como Deus é santo. Mas, em relação ao quarto mandamento, eles tinham errado no outro lado, no lado extremo das coisas. Tinham interpretado de maneira excessivamente rígida, além do que era mandado por Deus. E a primeira coisa que nós podemos aprender é que um homem corrompido, com a mente corrompida, ele sempre, pelos seus zelos externos da religião, vai espiar a verdadeira verdade, ou seja, a moral das coisas, o que a lei quer atingir, ele vai tirar essas coisas. Importa o externo, importa a aparência, importa que as pessoas estão vendo. Então eles acrescentam ou tiram muitas coisas. O farisaísmo é conhecido assim. Não é aqueles que só acrescentam, mas os que tiram também. Os que põem regras que não existem na Bíblia. Os que tiram regras que estão na Bíblia. Mas João fala que aquele que tirar ou acrescentar será amaldiçoado. Capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 16 e 19. Quem acrescenta ou quem tira, vai receber as maldições que estão escritas no livro, que estão já pronunciadas por Deus. Mas o que Cristo estabelece aqui, para nós entendermos, nesses 13 versículos, é que as obras necessárias de misericórdia suplantam rituais. As obras de misericórdia são lícitas no sábado judaico. Ele estava falando, mas é claro que deve ser feito. É bem claro que se pode fazer essas coisas. Naquele período que ele não abrogou a lei, ele cumpriu a lei, ele não veio mudar a lei, ele cumpriu a lei. Acontece que havia interpretações erradas da lei. A observância do quarto mandamento, o que Jesus faz, dá a entender que ele deixa claro que um dia entre 7 deve ser guardado. Não foi mudada essa lei. Essa lei não acabou. A entender, ele não explicou claramente que essas coisas acabavam. Não teve um discurso, não teve um ensinamento, que agora vocês não precisam mais congregar, não precisam ter mais compromisso com a sinagoga, com a futura igreja. Isso seria a prática por todos os tempos, até a consumação dos séculos. O povo deveria se reunir, deveria se guardar periodicamente, um dia na semana, obrigatoriamente. Então ele não acabou com isso. Que nos acusam que não, vocês não obedecem a lei, eles não sabem interpretar o que significa o sábado de hoje. Então ele não acabou com isso. Então assim deve ser. Nós devemos guardar sobre a legislação do quarto mandamento, mas não sobre a legislação dos anciãos judeus. Acabou esse período. Aquelas ordenanças, aquele período, aquela maneira de cultuar acabou. Existe outra forma de se guardar, de se comprometer com a casa de Deus. Abrindo parênteses, nós sabemos que por tradição os discípulos começavam a se reunir a partir quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, domingo. Não era mais sábado, era domingo, porque aquelas coisas passaram, aquelas coisas eram sombras daquilo que viria. E eu acho que acertaram de cheio para acabar com a idolatria do sábado, que ainda existe até hoje. Então a tradição, meus irmãos, pode ser um instrumento de ensino para nós. Como é bom ter a tradição dos nossos pais, dos nossos avós, dos pais da igreja, mas se essas ferem a lei, a palavra, rejeite ela. É na escritura que nós temos que nos firmar. Então qual é o problema de guardar o sábado, como os adventistas fazem? Nenhum problema. Não é um problema guardar o sábado. Vamos nos reunir no sábado? Não tem nenhum problema. Inclusive Lutero até concordou por um período. Outros tempos, outra época, outra era. O problema deles é outra coisa, que eles não estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Da seita dos adventistas. É uma seita, uma igreja. Adventista, cristã do Brasil, são seitas, testemunho de Jeová. Não concordem que eles são irmãos, eles não nasceram em Cristo. Então, o problema deles é que eles têm falsas profecias, falsas revelações escatológicas. Tal sábado. Vamos cultuar sábado? Não tem problema nenhum. Segunda, sábado, terça, quarta, quinta. Não é o dia em si, um dia é obrigatório. Um dia, no mínimo.
Aí chega uma lição para nós, né? Você tem compromisso com um dia do Senhor. E para o seu próprio bem. Não pense que é para o bem do Evangelho, para o seu próprio bem. Então, essa igreja tem outras coisas, não é só o sábado, tem a dieta ascética deles. Aí o alimento, muitas coisas que eles não podem fazer. Então, é uma mistura do judaísmo puro com um pouquinho de cristianismo. Essa é a verdade que eles têm. Não é um cristianismo com judaísmo. Então, daí nasceu o Testemunho de Jeová, daí nasceram tantas outras igrejas heréticas. Ok? Para nós passarmos já para o próximo ponto, quais são as ordenanças, quais são os rituais que nos são ordenados para a igreja de hoje? São 2 apenas. O batismo nas águas e a ceia do Senhor. Essas coisas a igreja tem que fazer, tem que observar e tem que cumpri-las. Mais nada, não tem mais animal sendo morto, não tem mais pães da preposição, não tem mais festas dos tabernáculos, não existe mais isso. Nós somos libertos. Essas coisas apontavam Cristo, apontavam para, era um antitipo do tipo. O tipo se manifestou, ele, a essência se manifestou, mudou-se a lei, acabou a lei. Como nós estamos lendo nos últimos capítulos, né? No capítulo anterior, fala assim que todo poder foi me dado. Todas as coisas foram me entregues, ele tinha autoridade, por isso que ele fala, eu sou o Senhor do sábado. Eu faço o que eu quiser. Ok? Então vamos lá. No texto usado, Jesus então justifica os seus discípulos naquela ocasião para mostrar que as obras de necessidade são lícitas nesse dia. O que eles estavam fazendo? Seguindo o seu mestre. Talvez eles não tinham tomado café da manhã. Talvez eles estavam orando a madrugada toda. Estavam no sábado, indo para a sinagoga. Passando numa seara, numa plantação de milho. Deu fome. Deu fome. Eles colheram e comeram. Para comer. Foi de jejum deles. A lei permitia isso. O quê? Que colhesse. Sabia disso? As plantações... Ainda em alguns países, assim é possível, acho que na Itália ainda meu irmão falou uma vez, que você está passando na estrada, se tiver uma maçã, você pode comer à vontade. Você não pode botar na bolsa, levar para casa. Isso é roubo. Mas para o seu alimento, para o seu estômago, é permitido, a lei manda. E assim era a lei, era permitido. Então eles não tinham infligido a lei de maneira nenhuma. Isso demonstrava que a hospitalidade com os estrangeiros, com o órfão, com a viúva, esse era o caráter. Sabe? Se a mensagem tem um nome hoje, é isso aqui que nós cantamos, misericórdia. O Evangelho é a misericórdia de Deus. É o lugar dos aflitos encontrarem refúgio. Ok? Então esta era uma pequena provisão para os discípulos de Cristo. E eles ficaram satisfeitos com isso, com espigas de milho, para saciar a fome dos trabalhadores do rei, que era dono de todas as coisas. Sabe? Então, aprenda uma coisa, de maneira nenhuma Deus nunca deixará de prover um alimento para você, nem que seja um milho, farinha de trigo, um pão. Deus prometeu que essas coisas jamais iriam faltar, Ele ia prover. Amém? Então sempre vai ter fome, vai ter comida, vai dar um jeito, vai aparecer, alguém vai saciar sua fome, o Senhor providenciará. Então, não se perturbe com o governo futuro que vai vir aí. O que vai acontecer com o Bolsonaro? Graças a Deus, Bolsonaro. Mas o que vai acontecer? Não se preocupe, meus irmãos. Mesmo se aquele Boulos ganhar, que vai invadir a nossa igreja. Mesmo se ele ganhasse, não se preocupe. Vai invadir o sítio do Paulo. Pode invadir, que lá é grande, hein, Paulo? Não se preocupe, Deus vai prover o sustento para nós. De maneira nenhuma Ele vai nos deixar morrer de fome. Isso é caso assim extremo, que pelo menos eu não conheço nenhuma biografia. Passou muita fome, mas uma hora a fome passou. Isso aconteceu com eles, então é antagônico as coisas de quem estava acusando e de quem era os acusadores, os que eram acusados. Esses fariseus, eles eram ricos. Eles tinham muito dinheiro, as suas casas, eles eram financiados pela mentira, pelo falso ensino. Cobravam para ensinar a palavra. Salário, quanto você vai pagar, Juan, hoje? Quanto você vai pagar, Gabriela, para a igreja hoje? Vocês estão sendo ensinados na palavra. Contra homens que estavam comendo uma refeição árida, uma refeição simples. Imagine uma espiga de milho no fogo. Devia ser aquilo, né? Uma coisa seca ali. E mesmo assim não deixaram os homens comerem em paz, sabe? Ô, pecador, bucho cheio, gordo,
o outro lá, o Pedro, raquítico, não tinha... E reclamava, o que é isso aí? Você está quebrando a lei de sábado, rapaz. O Michel não estava lá, não. O Michel já era mais gordinho. Então, essas coisas eram antagônicas, sabe? Era como se fosse desferir a sua maldade, o veneno descendo nos lábios. Essas coisas eram terríveis. Então, nós vamos ver que isso não é novidade, como eu falei no livro de Mateus. Os seus discípulos fazendo coisas e eram interpretados de maneira totalmente equivocadas, erradas, como no capítulo 9. Eram consideradas ilícitas. Os seus discípulos não vão jejuar, não, mestre? Porque os nossos jejuam, disse João Batista. Vai chegar a hora de jejuar. Calma, eu estou aqui, o noivo está com eles. Então sempre aquele rigor, né, dos homens maus, dos pervertidos, dos perversos, de colocar uma carga que nem eles mesmos colocam o dedo. Então, toma cuidado que Deus não considere lícito para que você considere que é lícito. Tome cuidado. Esses homens que assim fazem não são mais observadores da lei, mas são legisladores, e só um é legislador. E aqui estava o legislador, aquele que tinha poder. Que situação, que livro, que ofensa, Paulo, que ofensa que Jesus sofria dos seus patrícios, querendo fazer o bem. Por isso Cristo veio libertar os seus seguidores, não apenas da corrupção dos fariseus, não apenas da corrupção da legalidade, mas também das imposições externas, sabe, meus irmãos? Contrárias às Escrituras, que são um peso. Você imagina, meus irmãos? Nós já não temos dinheiro, tem que dar o 13º, 14º, 15º para a igreja. Aquela coisa, sabe, você tem que dar 3 vezes nesse final do ano. Então eles fazem assim coisas absurdas, exigem coisas absurdas. Mas voltando para o nosso texto, Jesus vai recordar de circunstâncias, é que nós vamos entrar agora naquilo que é muito interessante, que vai nos apertar um pouquinho. Os sacerdotes executavam os trabalhos no templo, eles estavam trabalhando, infringiam a lei do sábado. Também recorda de Davi, que em uma necessidade, ele fez, em que em uma outra situação era proibido, presta atenção agora, o que Davi fez, foi lícito fazer naquele momento, mas em outra situação, não. Então a causa primária de um juízo deve ser primeiro misericórdia. Por quê? Que agiu assim. Ele, porém, disse: não tendes lido o que fez Davi? Que entrou lá no templo onde não era permitido para entrar, primeira coisa. Tomou o pão da mesa das proposições, onde só os sacerdotes podiam oferecer. Tudo apontava para Cristo. Todas as coisas, todos os móveis apontavam para Cristo. Não era permitido. Então era essa questão de entrar ali, era uma questão muito santa para Arão, para os sacerdotes. Era santíssima. Está lá em Êxodo, você pode ler em casa depois, 29, 33. Um estranho não comerá esse pão, que não seja um sacerdote da tribo de Levi. Davi era da tribo da onde? De Judá. Podia encostar. Mesmo assim, o sacerdote deu a Davi e os seus homens o pão, embora esse caso de necessidade não esteja implícito, estivesse expressado na lei, mas, meus irmãos, está implícito em todos os rituais da lei, das instituições que o Senhor deu como rituais, que o que eles desejam é misericórdia, são só rituais externos. Entenderam? Ele falou assim no versículo 7, se vocês soubessem o que significa misericórdia, eu quero, em vez de sacrifício, não condenaria inocentes. Vocês não agiriam de forma tão arrogante, tão tenaz, tão forte contra as pessoas que estão, de certa forma, buscando por misericórdia, buscando por socorro. Então, um exemplo aqui. Vamos assim, contemporaneizar os nossos dias. É ceia do Senhor hoje. Só temos pão na igreja. Entra um mendigo morrendo de fome. Só tem pão para dar para ele. A gente pode dar o pão da ceia para ele?
devemos dar o pão da ceia para ele. Isso é só símbolo, isso é só um ritual. Nesse caso, fome, é extrema, é fome. A fome não se aplaca, oh, Deus abençoe você, com comida, meus irmãos. É assim que Davi estava, nós estamos vindo na guerra, fome, no momento de fome. Coma, por favor, porque é misericórdia que o Senhor quer. É justiça que o Senhor quer. As outras coisas são rituais, são apontando para Cristo. Então é um caso de necessidade. Então não foi a dignidade de Davi que justificou ele tomar aquele pão, mas a necessidade pontual do caso. Agora a diferença é que Uzias também era rei. Israel entrou no templo com a sua arrogância, com a sua prepotência. O que aconteceu com ele? Fulminado de lepra imediatamente. Você entende a situação, a diferença? Casos e casos. Há situações que a misericórdia cobrirá, o amor cobrirá multidão de pecado. E há situações que a pessoa é leviana, a pessoa é profana, esse morrerá. Então nós devemos, presta atenção, não cairmos na licenciosidade, usar essa prática para pensar que você tem direito de se abster, de fazer, não fazer, quando lhe é possível, quando você pode fazer as coisas corretas, de maneira correta. Então nós não devemos usar artimanhas, pretextos para não observarmos os mandamentos de Cristo. Se colocando numa situação que você não está vivendo agora. Se você tem um caso de necessidade, presta atenção, que justifique a sua ausência no culto, que justifique a sua ausência na escola dominical, nas orações, glória a Deus. É um caso de necessidade. É um caso sério. Sabe, nos cumprimentos das suas necessidades espirituais, que você deve ser consciente que é necessário. Não estamos falando com criança. Deus terá paciência, Deus não lançará lepra sobre nós. Ok? Trabalho, doença, dificuldades justas que impossibilitam daquela situação ser cumprida. Amém. Mas se podemos fazer o bem e não fazemos, o que nós estamos fazendo, meus irmãos? Pisando no sangue de Cristo, desprezando a igreja de Cristo, desprezando a lei dele. Quando nós podemos fazer o bem, quando nós podemos ter raciocínio, equilíbrio, lógica. Ou seja, para deixar bem claro, se o seu caso te justifica, é um caso de necessidade, é um caso de vida ou morte, é um caso de extrema necessidade, Deus não te condenará, ao contrário, te dará graça, te justifica diante dos homens e diante de Deus. Mas, se o caso é de orgulho e motivo egoísta, aí não tem como. Essa era a questão. Eles estavam acusando os discípulos de uma coisa que era justa a ser feita, era misericórdia. Equidade. Equidade. É como um caso que eu conheci uma vez. O pastor chamou o outro pastor para pregar. E esse pastor não foi. Não tinha celular naquele tempo, não tinha WhatsApp, não tinha essas porcariadas toda de hoje. E esse pastor não foi. E esse pastor na pregação detonou, passou falta de respeito. Não tem, sabe, consideração. Acha que é melhor que nós. É uma pregação de ódio. Aí no outro dia ficou sabendo que o pastor bateu o carro e morreu no caminho da igreja. Então, que dá calma, equilíbrio. Não se precipite em julgar ninguém. Se não é juiz sobre ele, é Deus. Essas coisas são muito propensas nós fazermos. Tome cuidado. Não faça como eles, né? Que vocês estão fazendo não é lícito, como não é lícito? Estão com fome, é isso. Isso é lícito, que eles saciem a fome deles. Então, ele justifica esses atos que não são lícitos, para nós pautarmos aqui em 3 argumentos convincentes. Primeiro, a cristologia explícita. Cristo de Deus, o Messias. No verso 6, está aqui quem é maior que o templo. Se o serviço dos sacerdotes no templo, no dia de sábado, justificava que eles trabalhassem, porque era a função dele, eram os ministérios deles, matar animal, limpar, oferecer, queimar, justificava, porque alguém tinha que trabalhar. Isso não causou neles nenhum mal, a lei absolvia eles. Então,
essas coisas, o serviço de Cristo, justificava muito mais os seus discípulos. Eles estavam servindo não ao templo, mas ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, que era seguido por homens que estavam o ajudando. Então justificava que eles comessem também no dia de sábado. Por isso que ele fala assim, os sacerdotes trabalham no templo, eles não quebram a lei. Os meus sacerdotes trabalham para mim, não quebram a lei. Eis aqui maior que o templo. Ou seja, Jesus numa seara é maior que o templo. Jesus em qualquer lugar se põe como alguém mais digno de que todas as coisas. Eis aqui. Então os judeus tinham veneração extrema pelo templo. Mas Cristo em uma seara sobrepõe sobre o templo. Porque ali não residia a presença de Deus simbolicamente, mas toda a plenitude corpórea de Cristo estava ali, de Deus estava em Cristo. Como diz o texto de Colossenses, viu? Nosso irmão Cristiano que vai expor. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estava servindo a Deus, não era o templo, não era coisas, não era a sombra das coisas, era a própria essência. Ok? Então adoração a objetos de culto é pecado. Adoração de objetos de culto é pecado. Por isso que a Igreja Católica peca tanto. Eles adoram o simbolismo da religiosidade. Adoram um quadro, adoram a cruz, adoram as pessoas que ali estão trabalhando para Cristo. É pecado. É idolatria. Gera heresias. Vamos lá. Deus não habita, meus irmãos, na igreja. Presta atenção. Deus não habita na igreja, Ele se faz conhecer aqui, como se fazia conhecer no templo. Não, por isso a importância de nós não cultuarmos a igreja, cultuarmos a noiva. É Cristo que deve ser adorado, o noivo. Você não trabalha para a noiva, trabalha para o noivo. A igreja, a denominação, não pode ser culto de adoração. Onde isso é requerido, é evidência de perdição. Quando eu trabalhava de cinegrafista, eu ia muito nas igrejas católicas, né? Tinha muito casamento católico. Aí eu via as pessoas entrando assim, saía descosta. Aí virava, ia embora. Aí vinha no templo, aquela coisa, veneração às coisas do templo. Pecado, ofensa a Deus. E era isso que eles faziam. Não, vocês estão fraudando, vocês estão atacando, vocês estão levantando palavras contra esse lugar santo, que só simbolizava o santo que se revelou a eles. E quando se revela o santo, você não vale nada. Você está quebrando a lei. Cegos. Verso 7. Deus quer misericórdia e não sacrifício. Esse texto usado é lá em Oséias 6:6. Os deveres cerimoniais devem se render à moral. Ou seja, o que transcende a ela, eu quero misericórdia. A lei da autopreservação deve assumir o lugar das observâncias ritualísticas. O que quer dizer? Patrão, não posso trabalhar no sábado, porque minha religião não permite. Ah, miserável, despedido, condenado, vamos embora. Tem que trabalhar sábado, é imprescindível, que é hospital, que morre gente, uma coisa assim muito séria, né? Aí o irmão perde o serviço, vai para casa. Vai chegar ao final do mês, não tem dinheiro para pagar gás, pagar luz, pagar nada. Porque a lei ritual que os homens impôs dominou eles. Então, coisas essenciais, coisas de necessidade suplementam as leis rituais. Ok? Então, se não posso estar aqui todos os domingos porque eu trabalho, justificado. Se não posso estar na ceia porque eu fui... É justificado, é simples assim. Então essas leis de moral que afetam diretamente o seu bem-estar, a sua saúde, a provisão do pão para os seus filhos, essas coisas devem ser, em primeiro lugar, levadas a sério. Principalmente nos dias modernos de hoje. Essas coisas. Aí que está. Estas coisas. Não é qualquer coisa. Coisas que te impedem por causa de uma situação que vai... usurpar algo que te sustenta, paga o seu aluguel. Você não vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana, vai?
Inclusive, o Ford, Henry Ford, você sabia que foi ele que instituiu 8 horas de trabalho por mês, por dia? Para dar tempo para educação, para a família e para a religião? Isso quase 200 anos atrás. 8 horas você vai trabalhar. 40 horas por semana. Nem sábado, nem domingo, muitas vezes a gente trabalha. Nós não conseguimos vir na igreja nem sábado, nem domingo. Aí é outra coisa. Aí já é outro plano. A questão é essa. Tem tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Ok, vamos lá. Então esses textos como Mateus 9,13, eles foram usados em defesa da misericórdia das almas do homem. Mas esses aqui, esse principalmente para a misericórdia dos corpos dos homens. O descanso era ordenado, o sábado era ordenado para descanso, para o bem-estar dos homens. Eles estavam indo para a sinagoga. Eles iam ficar 6, 7 horas lá, morrendo de fome. Esse rabino não para de falar, minha barriga está roncando. Que tormento que é ser aquele culto. Que dureza. Então essas coisas são feitas para o descanso, irmão Antônio. Para nós chegarmos aqui temos prazer. Jejua, viu, irmão? Se não vir com jejum, nem entra na igreja. Essas coisas que expõem nessas igrejas. Jejuou quantas vezes por semana? Sabe, aqueles rituais externos. Então, acaba sendo um peso, um fardo. A alma fica, o corpo fica pesado, em vez de descansar, é um fardo. O jejum que eu requero está em Isaías 58, depois lê lá. Se liberte os cativos, dê liberdade, prega o evangelho, sabe, faça boas obras, faça ação de graça, faça ações sociais. Esse é o principal jejum. O outro jejum é particular, não fale para ninguém quando você fizer. Tranca-se com Deus e fale, não precisa saber. Isso é para você. Então esse descanso é ordenado para esta finalidade, para o bem do corpo. Está em Deuteronômio 5,14. Então Jesus não mudou a lei, não mudou. Estarmos juntos é um prazer, é bom. Inclusive os domingos eram um banquete na igreja. Comida para todo lado. Vamos comer? Vamos comer? Vamos comer? Festa, alegria. Inclusive os pobres iam no domingo para comer na igreja. Tem comida na igreja. Mas não pode comer, você está infringindo a lei do sábado, que você não pode trabalhar, você não pode cozinhar, você não pode acender o fogo, você não pode... Tudo mentira. Nunca existiu isso na Bíblia. Porque o descanso era para ser dado para todos os servos. Não vai acender fogo. Quer dizer, não faça seu servo acender fogo. Deixa ele descansar também. Eu trabalhei um tempo numa rádio, eu era locutor, minha voz grossa, né? E era de uma igreja adventista, da Promessa. Eu pensei que chegar na sexta-feira às 6 horas, tinha que desligar a rádio, né? Não, senhor. Tinha que ganhar dinheiro, tinha comercial. Aí ele falou, vocês ficam aí trabalhando, mas a gente vai. Eu falei, está quebrando o sábado, filho. Fala para ele, já quebrou o sábado. Vocês nem obedecem a lei, vocês obedecem direito. Então, mentira, eles não conseguem, não existe, não é, como é que chama? Não é uma maneira que justifica, faça você, que eu não vou fazer, que eu estou justificado. Ou seja, todos vocês não podem, quer dizer, a Sabesp não pode fornecer água na sua casa, a Eletropaulo não pode fornecer energia, não pode ter internet, é muitas coisas. Mas isso serve para os outros, para mim não. Enfim, vamos andar aqui. Ok? Então, se você soubesse o que significa ter inclinação à misericórdia, a ser misericordioso, vocês teriam se lamentado que esses homens foram forçados a colher espigas de milho e cozinhá-las para comê-los. Porque se vocês fossem realmente misericordiosos, vocês tinham oferecido um banquete para eles, comam aqui. Eu tenho um suco, eu tenho um refrigerante, eu tenho Coca-Cola, eu tenho pizza. Em vez de condenar lá eu. É só um rigor ascético. Então, se vocês tivessem noção dessas coisas, que é a misericórdia que deve reger a igreja, é a misericórdia que deve reger o padrão do cristianismo. Então, vamos observar aqui algumas coisas. A ignorância é a causa das nossas censuras precipitadas, ásperas, pouco caridosas em relação aos nossos irmãos. Ignorância do que é a Escritura. Em segundo lugar, não é suficiente conhecermos as Escrituras. Nós devemos esforçar-nos para conhecer o significado delas. Conhecer a Escritura, qualquer um conhece. E o significado dela que vale.
Em terceiro lugar, a ignorância do significado das Escrituras, irmão Michel, é particularmente vergonhoso para aqueles que são mestres e se põem a ensinar os homens. É terrível. Uma pessoa que não conhece e quer ensinar alguma coisa, uma pessoa que não tem conhecimento vai ensinar o quê? O que vem na mente. Por isso que Tiago fala, irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O que ele quer dizer? No sentido de pautar a sua opinião como padrão para as pessoas. A sua sugestão, quando você está infligindo as Escrituras, que juízo vai vir sobre você? Então toma cuidado, vai ensinar, tem certeza? Entendeu o significado? Orou, buscou, arrancou, buscou a exegética, entrou no profundidade. Aí você pode ensinar. Por isso que essas igrejas estão assim, pessoas são neófitas ensinando as pessoas. O importante é gritar, pular, glória a Deus, vida. Quem quer contar um testemunho? Quem ganhou o carro? Aquela coisa. Nada de ensinamento bíblico. Minha mãe está dormindo. Verso 8. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos voltar para cá, meus irmãos. Presta atenção. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Quer dizer, esta lei, como todo o resto, presta atenção, em nome de Jesus. Esta lei, como todo o resto, está colocada na mão de Cristo para ser alterada, para ser prescindida, para ser imposta, como ele achar melhor. Ele era o Senhor. Por quê? Por que ele tem? Por que essa palavra saiu da boca dele? Eis aqui o Senhor, que é o Senhor do sábado também. Porque foi através do Filho que Deus criou o mundo. Foi através do Filho que foi instituído o sábado, visando boas coisas, visando coisas ótimas, boas intenções. Ele é o Senhor do sábado, foi eu que fiz o sábado. Através do Filho, ele deu os mandamentos no Sinai, meus irmãos. Como mediador, ele confiou ao Filho a instituição de todas as coisas, os mandamentos, para que ele quisesse, se quisesse mudar, transferir essas coisas, como ele achasse melhor. Então, essencialmente, o sábado, ele era o Senhor sobre o sábado. Mas ele não mudou, ele só cumpriu aquilo que ele falou. Vocês que estão adulterando o sábado, eu não. Estou cumprindo perfeitamente. Ele estava sob a lei. Ele tinha que obedecer. Mas obedeceu o quê? O que ele instituiu. Então deixou bem claro que as coisas estavam chegando ao fim, para que então chegasse o dia de Cristo. Ou seja, para nós agora, Cristo é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso, ele é o nosso templo, ele é a nossa oferta do templo. Ele era as leis que eram observadas no sábado, ele é o cumprimento de todas as coisas. Nele nós descansamos das observâncias, das cerimônias, dos rituais, dos dias de festa, dia de lua nova, dia de sábado, todas essas coisas estão em Cristo. Então não há mais essa necessidade do sábado ser perpetuado, acabou. Ele tem esse poder de decretar essas coisas, que as obras de necessidade, essas sim, Carol, seriam perpétuas. Obras de caridade, de misericórdia, essa nunca ia mudar. Não é o sábado, o dia sábado. A ação que o sábado deveria prover aos homens, misericórdia. Por que vocês estão aqui? Para serem promotores de misericórdia, meus irmãos. Com os homens, com a família, no trabalho. Aprendendo misericórdia, para destilar misericórdia. E Cristo entende, sabe, ele tinha esperança que eles entendessem. Você vê como ele tem forçado, né? Nós vamos passar para os próximos versículos. Ele tem forçado, ele tinha esperança que eles iam deixar pastorear por Cristo Jesus. Quanto que Cristo nos amou, né? Quanto Cristo nos buscou. Tentava abrir os olhos, mostrar que eu sou a sombra, eu sou o antitipo dessas coisas que vocês tanto veneram. Deixem de adorar ao templo, aos móveis, porque eu estou aqui. Se esforçava. Apontava muitas vezes para a Escritura, para fazê-los lembrar de quem ele era. E eles falam, não, nós seguimos a Moisés. Não seguiam Moisés. Nós somos filhos de Abraão. Não eram filhos de Abraão. Olha um texto muito interessante, que Moisés fala lá em Deuteronômio 18, 19. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará
tudo que eu ordenar. Está falando de Jesus Cristo. E será que qualquer que não ouvir as suas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Sabe, Moisés, vai vir um que é superior a você, que era antes de você. E ele vai instruir esse povo. E se o povo não ouvir, vai ter comigo. Então ele sempre apontava, olha para Moisés. Moisés falou de um profeta. Como nós lemos os milagres, todas as coisas que Isaías falou que ia acontecer, Cristo estava fazendo. Mas esses pontos começam a ficar mais fortes. Agora é o tempo, agora é o sábado. São coisas que mais levavam os homens a adorarem. E isso ia gerar o quê? Uma ameaça de morte. Então eles não tinham nenhuma vontade de se submeter a Cristo. Como eu vejo pessoas que não têm nenhuma vontade de se submeter a Cristo. E dizem que amam a Deus. Seguem a Deus. Não têm vontade nenhuma. Eles muitas vezes cuidam que se deixassem ser pastoreados, ser dirigidos por Cristo, estariam desprezando a Deus. Não é assim. Eu não vou para aquela igreja lá, porque lá, meu filho, eu sigo a Deus. Eu busco a Deus. Se eu for para lá, estou desprezando Deus. E é assim que eles julgam. Por quê? Não tem conhecimento. Nunca, na verdade, se submeteram a Deus. Como que se submete a Deus? Conhecendo-o. Não é conhecendo a igreja, não é conhecendo o pastor, não é se submetendo à igreja aqui. Primeiro se submeta a Cristo. Cristo te dará a direção da onde você vai conhecê-lo com maior clareza, maior profundidade. Então demonstravam que não tinham nenhum contato, nenhum entendimento com as Escrituras. Eram mestres em Israel. E assim, muitos não saem debaixo do jugo de muitas igrejas com medo de estarem desprezando a Deus quando já desprezaram a Deus. Nós falamos de algumas igrejas aqui hoje, né? Para que todos honrem um filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que enviou. Na verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 23, 24. Quem ouve as palavras de Jesus, ouve o Pai. Quem crê nessas palavras, passou da morte para a vida. O cristianismo, meus irmãos, é diferente de todas as religiões do mundo. Todas as vontades que as religiões querem que você obedeça, os jeitos dela, porque é baseado no espírito de misericórdia. E não misericórdia que nós podemos oferecer, mas que Ele nos ofereceu. E automaticamente, naturalmente, a nova criatura vai ser misericordiosa com quem está em sua volta. Então não é baseado nas leis dos homens, mas na lei de Deus, o cristianismo, que é pura, perfeita, agradável. Não é baseado em nós, nem nas tradições, é em Cristo, é em Jesus Cristo. O cristianismo difere de todas essas coisas, de todas as religiões do mundo. Claramente nós vemos isso na mulher samaritana. Você acha que desprezaram só os discípulos de Jesus? Olha o que Jesus fala para a mulher samaritana, você que conhece o texto. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Essa mulher samaritana recusou um ato de misericórdia que Jesus pediu. Dá-me de beber, mulher. Mata minha sede. Não posso conversar com você. Eu sou religiosa. Eu não posso quebrar o mandamento de Jacó. Não converso com você, não posso nem conversar. Você é judeu, sou samaritano. Não é assim que a gente faz com os ímpios. Eu sou crente, sai daqui, rapaz. Não toca em mim. Que misericórdia. É assim que eles estavam tratando o próprio Jesus, o autor da vida. Então adorar o sábado, adorar culto, adorar templo, adorar igreja, religião, anjos, dons, que, sabe, assim, tem uma certa aparência, falsa aparência de piedade. É um pecado. É um crime contra Deus. Ao invés de um espírito de misericórdia, condescendência, que o Evangelho nos ensina. Jesus se aproximou da mulher, quebrou o paradigma dos samaritanos que não conversavam com os judeus.
Então vamos lá, continua no versículo 9 ao 13. Partindo dali, calou-se, escalaram-se. Partiu dali. Para onde Jesus foi? Entrou na sinagoga deles. Você acha que você vai me acusar, você vai me derrubar? Não é assim? Ai, que vergonha, não quero mais conversa. Não. Eu amo você, estou aqui. Tinha todos os motivos, vamos para outra sinagoga. Foi para a sinagoga deles, no meio deles. Quem não deve, não tem. A verdade vence. A consciência vos acusa, não os acusa? Maior é Deus, fica tranquilo. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, interrogaram, dizendo, é lícito curar no sábado? Você vê que não para? Você vê que não para a acusação? Você vê que não para. Agora, presta atenção, se não era lícito curar no sábado, se Deus não permitia, o que ia acontecer, Carol? Não ia curar. Autoridade, autenticidade de que ele era o Senhor do sábado, de que ele era maior que o templo, se demonstrou mais uma vez entre eles. Não é a primeira vez. Curou o homem. Autenticou. Se eu não posso curar, então não vai curar. É lícito, Senhor. Você acha que como Deus ia entrar em contradição com ele mesmo? É lícito curar no sábado? Então, era o poder demonstrado, palpável ali. Eu tenho poder e mostro para vocês que eu tenho toda a autoridade. Dizem que esse homem era um pedreiro. Jerônimo, o historiador, fala que ele era um pedreiro. E a mão dele estava ressecada, dura, seca. Não conseguia trabalhar, é um ofício. Como é que ele ia trabalhar? Ele é um pedreiro. Como é que ele ia ganhar o pão dele? Ele estava ali. Cristo, por ele ser o próprio Deus misericordioso, jamais ia deixar de oferecer a sua graça, o seu poder sobre aquele homem. Ele jamais poderia deixar de atender aquele moribundo homem que estava ali, carente de perdão, de misericórdia, de ajuda. E não é assim que a gente quer fazer às vezes? Você está morrendo do nosso lado, não ajuda porque não merece, não ajuda porque não pode, não ajuda porque não é crente, não ajuda. Estava ali. Meus irmãos, a resposta que nós temos que dar para uma pergunta rancorosa, com a intenção de prejudicar-nos, nunca deve ser feita de maneira que não seja sábia, equilibrada. Não pode ser movida por orgulho. Imagine que prejuízo que poderia causar ali, alvoroço que poderia causar, prejudicando a outras pessoas. Você vai ser testado, você vai ser acusado, Tom. Você vai ser levado ao escárnio. Calma. Vão testar a sua fé, não responda. Tenha sabedoria, tenha equilíbrio. Os acusadores sempre vão fazer essas perguntas. E então Jesus pergunta para ele sabiamente, o que é mais importante? Uma ovelha ou um homem? Qual o homem que vê na sua ovelha cair no buraco? Qual de vocês não ia arrancá-la? Ia salvá-la, ia trazer para fora? Uma ovelha tem muitas qualidades, muitas coisas boas ao homem a oferecer, a sua lã, muitas coisas, né? Tem coisas boas, mas mesmo assim, ante o humano, ela não pode ser comparada a um ser humano. O ser humano tem muito mais valor, é isso que ele quis dizer. Há um respeito humano ser o quê, meus irmãos? Capaz de conhecer, de amar, de evoluir, de glorificar a Deus. Ele é muito mais importante, é um ser racional, muito mais importante do que o maior animal, o mais poderoso animal selvagem que exista, mais importante, é um homem. Aí eu fico assim de boca aberta com cristãos, muitas vezes. Se eu tiver num incêndio, eu tiver que salvar meu cachorro, ou um homem, eu salvo o cachorro. É Satanás falando na sua boca. Se tiver num rio, eu salvo meu cachorro, prefiro animais do que os homens. Parabéns. Perfil é igual, idêntico do diabo que odeia os homens. Não se submeta a esse padrão. É igual essa lei do aborto, é uma coisa ridícula discutir sobre isso. Se pode abortar, não pode. Posso ser assassino ou não posso? Falam isso. Posso matar ou não posso? É isso. Porque o amor, meus irmãos, se você ler Coríntios 13, o amor sofre todas as coisas. Pode me matar, eu morro pelo meu filho porque eu amo ele. Tem que eu morro, ele nasça. Porque você não tem amor nem por você, nem por ninguém. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Amor, misericórdia.
Então, sabe, quando você ouve essas coisas, você fica assim, impossível que o cristianismo realmente tenha nascido nesse coração. Os ímpios falarem isso, normal. Então chega aqui que é razoável fazer sim o que é lícito, o que é de cunho misericordioso no sábado. É lícito fazer, faça essas coisas. Seja misericordioso. Cristo prova, é lícito fazer o bem, deixe que as pessoas julguem. Faça o bem, busque misericórdia, deixe que as pessoas julguem se é lícito ou não é o que você está fazendo, desde que não fira a palavra de Deus. Então nós nunca devemos deixar de fazer o bem. Nunca deixarmos de fazer o bem quando as pessoas nos atacam. Nunca devemos negligenciar a ajuda, as oportunidades que nos vêm por causa de mentes corrompidas, segundo os seus padrões que nos acusam. Faça isso. Faça o bem. Olhe para aquele homem, refém daquela enfermidade, atormentado por aquela enfermidade, impedido de servir a sua família, humilhado. E agora com os opositores, que queriam impedir de uma oportunidade da graça que estava ali, para se mostrar a ele. Não vai curar. Hein? Não cure. Essa situação, meus irmãos, para a aplicação da pregação, para nós já terminarmos, representa todos nós, desse homem com a mão mirrada. Nós éramos escravos desses homens, até hoje, se não fosse Cristo interferir e agir. Nós estávamos doentes, impuros, impossibilitados para qualquer boa obra. As nossas mãos estavam impuras, com lepra. Nós estávamos impossibilitados, estava cheio de maldade, cheio de sangue, cheio de dor. A doença, muitas vezes, certamente, representa uma coisa muito além do que uma simples dor no corpo. Representa a finitude do homem, do estado do homem caído. Você tem um prazo de vida na terra, você vai morrer. A sua alma vai ser condenada. Você precisa de um milagre urgente. Você precisa ser salvo, curado, transformado. Alguém que cure, não somente fisicamente, mas também. O físico é um antitipo do tipo, mas espiritualmente. Sabe, muitas vezes as pessoas se consideram sãs, mas ele veio para os doentes. Nós somos aqueles doentes que Jesus encontrou com a mão mirrada. E os homens religiosos pioraram as nossas dores, pioram as dores dos homens. Os homens estão todos cegos, doentes, moribundos, com a mão mirrada. Não são curados, porque os homens não permitem que o Espírito Santo atue. E é da mesma forma. Eles colocam legalidade, sacrifícios, rituais, campanhas, e mais campanhas e campanhas, como se isso fosse trazer a cura, a paz, a alegria para as suas almas. Não vão trazer. Nós devemos pensar, meus irmãos, quantos doentes estão em nossa volta com a mão mirrada, com a sua alma mirrada, e nós muitas vezes impondo mais dificuldades a eles do que já é. Em vez de ser um canal de graça, é um canal de desgraça, muitas vezes, para muitas pessoas. Quantos estão visitando as igrejas, na nossa igreja? E nós muitas vezes proibimos, por causa do nosso ritual, por causa da nossa cerimônia, das pessoas conhecerem a Deus. Como? Pela graça que não flui dos nossos lábios. Com o nosso amor, né, Paulo? Com a nossa caridade, com a nossa fraternidade. Nós exigimos muitas coisas, faça isso, faça aquilo outro, deixe disso, deixe aquilo outro. Exigimos coisas, né? De pessoas que estão doentes, como se eles já estivessem sãos. Você tem misericórdia. Mas graças a Deus, nosso Senhor irá apesar da nossa tolice, porque todos nós cometemos essas coisas, julgamos, não é? Impomos regras. Se você não conhecer toda a catequese, toda a Instituta de Calvino, se você não conhecer toda a doutrina, você não vai para o céu. Mentira do diabo. Isso é muito bom conhecer, maravilhoso. Mas é maior conhecer a palavra de Deus, as Escrituras. Então nós colocamos regras de homens. Se você não ler 500 livros até o final do seu ministério, você não foi um bom pastor na terra. Mentira, meus irmãos.
Conheça Deus, impondo mais peso, mais peso. Essas coisas fluem naturalmente pelo Espírito, em algumas pessoas mais do que outras. Então, graças a Deus, mesmo pela nossa tolice, Deus, Jesus, vai curar os doentes que estão destinados à vida eterna. Vai curar, vai salvar. Eles não conseguirão impedir aqueles que são chamados de ouvir o Evangelho. Então, se comporte de maneira que contribua para essas coisas, no seu dia a dia, com a sua família, com seus amigos, seja luz, seja sal da terra. Mostre graça, não contribua para o erro, mas para a graça. Vai exortar, exorte com longanimidade, quer dizer, com amor. Não é desejando mal, parece que às vezes nós pregamos para as pessoas, vai para o inferno miserável. Vai com amor. Duro, mas com amor. Às vezes não, nós somos duros mesmo, mas com amor. Então eles não vão conseguir. Então ele disse ao homem, estende a sua mão. E ele estendeu e foi curado. Instantaneamente, provou que eu sou o Senhor do sábado, eu tenho poder sobre o sábado. Eu tenho poder sou maior que o templo, maior que o ouro do templo. E ele é mesmo, graças a Deus. Então cuidado que nós devemos ter mais cuidado para não sermos agentes que estão atrapalhando o trabalho de Deus, mas cooperarmos nesse trabalho. Nós somos cooperadores nessa obra. Amém? Nós temos aquele texto de Isaías, operando Deus, quem vai impedir? Que Deus possa operar nos nossos corações. Para terminar, meus irmãos, você sabe que a causa pela verdade sempre vai, em contrapartida, fermentar ira contra os homens que amam a mentira, que amam as coisas. O erro. Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para os destruir, para o matar. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, acompanhando-se de grande multidão. Ele curou todas as pessoas, recomendando-nos rigorosamente que não falassem para os outros. Condescendência, sempre um Cristo poderoso, um Cristo que sobressai sobre todos nós. Jesus, sabendo que eles queriam matá-los, eles não iam matar Jesus, mesmo se quisessem, não iam conseguir. Mas para não piorar a situação deles, ele se retirou, não vou causar mais dano, trazer mais juízo sobre eles. Vou piorar, vou me retirar, vou para o outro lado. Lembra que no capítulo passado nós lemos assim, a cidade que não te receber, sacode o pó, vai para outra cidade. Ele saiu e foi levado por grande multidão, curou todos eles, continuou pregando o evangelho. Nada pode impedir, meus irmãos, as ações de misericórdia que nós devemos fazer, nada, nem circunstâncias, nem homem, nem criatura, nem profundidade. Nós devemos imitar a Cristo, amar até morrer, como nós falamos essa semana. O que nós devemos uns aos outros é amor, e muito amor. Como eu devo amor, sempre vou dever amor, então sempre sou devedor de amor. É assim. Nunca vai estar bom, você nunca amou perfeitamente, então ame, misericórdia. E o texto do profeta Isaías se cumpriu, diz assim, eis aqui o meu servo que eu escolhi, o meu amado. Olha só, vê se você parece com esse amado aqui. Porque nós somos chamados, eleitos, para serem segundo a imagem de Jesus Cristo. Que eu escolhi, meu amado, a quem a minha alma se alegra, porém ele sobre o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, não se irritará, não contenderá, sabe, mansidão, tranquilidade. Julguem vocês se as obras que eu faço são de Deus ou não. Não clamará, não ouvirá pelas ruas a sua voz. Propaganda, né? Eu sou um Deus bondoso, vem aqui. Como se reivindicasse respeito. Respeito você não reivindica, você conquista. Você conquista, contrata as pessoas. Por isso as multidões afluíam ele. Esse ensina como ninguém jamais ensinou. Manso, humilde, paciente. Diferente de vocês, religiosos, arrogantes, prepotentes, os fariseus. E aqui é o que mais nos dá graça. Por quê? Você pode se enquadrar aqui, eu posso me enquadrar aqui. Não esmagará a cana quebrada, torta. Ele não desprezará. Ele consertará, ele terá paciência para quem sabe aquele ramo levantar de novo. Não arrancará da terra.
Ele não apagará o pavio que fumega. Sabe o que é um pavio fumegante? Faz... Não está pegando fogo, não é uma brasa viva, como nós devemos ser. Mas está ali. Ele não vai desprezar. Nós desprezamos. Pode ser uma tocha de 500 quilos de fogo, nós desprezamos. Mas pode ser o mais fraco de todos, o mais incrédulo às vezes de todos. Eu não vou desprezar vocês, eu tenho paciência. Que amor, meus irmãos. Que graça. Como nós devemos aprender com essas coisas. Olha alguém que está dando trabalho para você lá, vai orar por ele. Se Jesus não despreza, você tem coragem de desprezar? Se Jesus olha para ele com amor, eu não vou esmagar, eu não vou apagar, não vou jogar um balde de água fria. Eu vou interceder por eles. Eu vou orar ao Pai por eles. Meus irmãos, é esta a questão. Nós não podemos desistir dos nossos amados, dos nossos familiares, dos nossos amigos, da nossa igreja. Se Cristo fez assim, que autoridade nós temos de fazer diferente? Não fará isso até triunfar o juízo, até o dia do Senhor, até o dia da sua morte. Aí depois da morte não tem mais conserto. Amém? Nós possamos aprender essas coisas. Mesmo com os fariseus acusando eles, mesmo com os homens mais perversos, Jesus não se ofendeu, não gritou. Teve paciência. Sendo perfeito e santo. Nós, imperfeitos, nós cheios de falhas, devemos imitá-lo e pedir misericórdia. Porque em seu nome, gentios esperarão. Que nós possamos esperar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, que a sua graça, Pai, o seu amor, Pai, nos conforme a essas verdades, Senhor. Nós possamos, Pai, termos, Pai, consciência, Pai, que a misericórdia é o padrão do Evangelho, Senhor, que nós, Pai, somos tão necessitados de misericórdia como aqueles que estão, Pai, carentes, Pai, de perdão também, Senhor. Nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível, porque as Tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Pai, que nós possamos transcender, Pai, a religiosidade, Pai, esse pragmatismo no coração. Pai, essa indumentária, Pai, esse estilo, Pai, arrogante, Pai, e orarmos, intercedermos, Pai, olharmos com olhos de Cristo, Pai, para os homens, Pai, para os fracos, para os doentes, e clamarmos, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, salvá-los, Pai, transformá-los, Pai. Pai, grande é a sua promessa, Pai, que o Senhor teria paciência, o Senhor não desprezaria os fracos, o pavio fumegando, a cana quebrada. Pai, mesmo assim, Senhor, até o dia do juízo, o Senhor terá paciência com os perversos. Que grande amor, nos ensina a amar desse jeito, Pai, dessa forma, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, meus irmãos? Graças a Deus.